E se eu te disser que algumas abelhas são diferentes de tudo que você imagina? Sem ferrão, sem agressividade, mas com um papel essencial no equilíbrio da vida do nosso planeta. Imagine por um momento um mundo sem essas pequenas criaturas. Sem as flores coloridas, sem a doçura do mel, sem a harmonia que elas proporcionam. E acredite, elas estão aqui ao nosso lado, trabalhando silenciosamente sem pedir nada em troca. No vídeo de hoje você vai descobrir 10 curiosidades surpreendentes sobre as abelhas sem ferrão. Curiosidade número 1. O que são abelhas sem ferrão? Conhecidas como abelhas melíponas, embora não possam nos machucar, são uma parte vital do nosso ecossistema. São menores, mais ágeis e vivem em colônias tão organizadas que parecem até mágicas. Curiosidade número 2. Elas são as guardiãs da natureza. A principal missão delas: polinizar. As abelhas sem ferrão são incansáveis trabalhadoras responsáveis por fertilizar plantas e garantir que muitas das flores e frutos que vemos por aí sejam possíveis. Elas ajudam a formar o equilíbrio que sustenta toda a vida. Curiosidade número 3. Uma vida comunitária incrível. Essas abelhas vivem em sociedades altamente organizadas. Dentro da colônia há uma divisão clara de tarefas. As operárias cuidam da coleta de néctar, da defesa da colônia, até da construção dos potes de mel. A rainha, a figura central da colônia, é responsável por garantir que a vida continue fluindo. Em algumas espécies, ela pode viver por anos, enquanto as operárias, em sua maioria, têm uma vida bem mais curta. Curiosidade número 4. O mel sem ferrão, um tesouro. O mel das abelhas sem ferrão tem características que o tornam único no mundo. Ele é mais líquido, suave e com um sabor que pode variar entre doce e levemente ácido, dependendo da flor que as abelhas visitam. Além disso, o mel dessas abelhas é valorizado por sua propriedade medicinal, cheio de nutrientes antioxidantes e até antibióticos naturais. Ele é um verdadeiro elixir da natureza. Curiosidade número 5. Elas têm uma defesa surpreendente. Embora não possuam ferrão, as abelhas sem ferrão sabem se defender. Quando ameaçadas, elas emitem um som vibrante que pode assustar predadores. Em algumas espécies, também secretam substâncias ácidas para proteger a colônia. Mesmo sem a capacidade de ferir fisicamente, elas encontram maneiras de se proteger e garantir a sobrevivência, o que nos ensina a importância da adaptação. Curiosidade número 6. Menores e mais ágeis. Essas abelhas são bem menores do que aquelas que estamos acostumados a ver voando por aí, mas em compensação são muito mais ágeis. Sua mobilidade é impressionante, permitindo que elas acessem flores de difícil alcance para as abelhas maiores, o que torna sua função na polinização ainda mais eficiente. Cada uma delas tem a sua missão e faz com que o ecossistema floresça em sua plenitude. Curiosidade número 7. Elas são extremamente inteligentes. Além de sua agilidade, as abelhas sem ferrão têm uma memória espacial fantástica. Elas conseguem lembrar os melhores lugares para encontrar flores e néctar, e têm uma habilidade impressionante de retornar a esses locais com precisão. Algumas espécies até mostram sinais de resolução de problemas, o que é surpreendente para um inseto tão pequeno. Curiosidade número 8. A variedade de espécies. Sabia que existem mais de 500 espécies de abelhas sem ferrão? Elas estão presentes principalmente em regiões tropicais, como a América do Sul, a Ásia e a África. Cada espécie tem suas peculiaridades, desde o tipo de mel que produzem até a maneira como constroem suas colônias. Essa diversidade é um reflexo da imensa riqueza da natureza e da capacidade de adaptação desses seres. Curiosidade número 9. As abelhas sem ferrão são um verdadeiro exemplo de resiliência. Elas vivem em ambientes com poucas flores ou em regiões com grandes desafios, mas sempre encontram maneiras de prosperar. Elas mostram dia após dia que a sobrevivência nem sempre depende da força bruta, mas da inteligência, da adaptação e da harmonia com o ambiente ao redor. Curiosidade número 10. As abelhas sem ferrão estão em risco. Infelizmente, como muitas outras espécies, as abelhas sem ferrão enfrentam sérias ameaças. O desmatamento, o uso de pesticidas e as mudanças climáticas têm colocado em risco a sua sobrevivência. Isso não afeta só as abelhas, mas todo o ecossistema que depende delas. É vital que comecemos a proteger esses seres preciosos, porque a extinção delas pode ter um impacto devastador na natureza como um todo. Essas pequenas abelhas sem ferrão não são apenas um símbolo de doçura, mas de trabalho árduo e de equilíbrio. Elas mostram que o maior poder muitas vezes está na suavidade e na colaboração. São criaturas extraordinárias que merecem nossa admiração e proteção. Se elas podem fazer tanto por nosso planeta, imagino o que podemos aprender com elas. Se você se encantou por essas abelhas maravilhosas, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui, que a beleza e a sabedoria das abelhas sem ferrão inspirem o seu dia.